Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário informando qual igreja você pertence, de onde você é. Acione também o sino das notificações e compartilhe aí para o grupo de WhatsApp da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 4, que traz o título O Silêncio de Deus e a Esperança de Jó, e que tem o texto base em Jó, nos capítulos 23 e 24, onde estaremos lendo apenas os versículos do 1 até o 7 do capítulo 23 para nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de podermos aprender que o silêncio de Deus não significa abandono, mas sim um convite para confiar e perseverar, mesmo sem respostas claras. Além disso, poderemos compreender que é possível buscar a Deus e também manter a fé, mesmo em meio ao sofrimento e também às injustiças. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm aí enviado para nós mensagens de todo o Brasil. E não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o Diogo Rodrigues, ele que está morando lá na Suécia. E ele e a sua esposa, eles estão usando essa revista Palavra e Vida na EBD, lá da Igreja Quadrangular, lá na Suécia. Um abraço aí para todos os irmãos aí dessa igreja. Cumprimento também neste momento Silvana Cristina, ela é membro da Igreja Batista do bairro Matadouro, em Itaperuna. Um abraço também para o pastor Fagner Dias e todos os irmãos daquela querida e amada igreja. Um abraço agora vai para as irmãs Maria Neide e Edna Maria, que são membros da Primeira Igreja Batista em Itaucara. Um abraço para o pastor
Sauri Alvarenga dos Santos e também todos os irmãos daquela querida igreja. Quando você mandar o seu recado, não se esqueça aqui de colocar de onde você é e também qual igreja você pertence, para que a gente possa aí mandar um abraço para vocês de maneira completa. E também de se inscrever no nosso canal e verificar se ainda continua inscrito. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós estudaremos os capítulos 23 e 24, nos quais nós veremos que Jó, ele insiste, mais uma vez, no seu desejo de enfrentar Deus, numa espécie de tribunal. Mas verifica que é impossível isso ocorrer. A resposta de Jó, nestes capítulos, longe de nos apresentar aí um culpado que foge da justiça, eles nos mostram aí um homem intensamente honesto, buscando a justiça e a verdade. Nas suas expressões, aqui a gente pode encontrar uma palavra de consolação, inclusive para todos os que estão passando por algum mal entendido, ou até mesmo um sofrimento que não pode relacionar diretamente com alguma falta cometida, com algum pecado cometido no passado, ou com qualquer culpa presente. Em sua angústia, ele busca desesperadamente entender quais foram os motivos do seu sofrimento. Ele clama por uma resposta divina. Ao longo de seus discursos com seus amigos, Jó ele tinha já expressado a sua dor e também a sua frustração, sentindo que Deus parecia estar ausente ou até mesmo indiferente à sua situação. Este talvez fosse o pensamento daquele homem, por não ter aqui encontrado nenhuma culpa em si mesmo. O discurso, ele é de uma mente agitada por emoções profundas e também conflitantes. Uma parte na expressão dessas emoções e também em outra, em um esforço mais uma vez para convencer os seus amigos da falsidade de suas posições. Deste modo, esta lição de hoje estará examinando como Jó vai lidar com a aparente ausência de Deus e sua luta para manter a esperança, mesmo quando tudo parece estar sem sentido aqui para ele. A experiência de Jó é de muitos que em momentos de dor se sentem abandonados. No entanto, a sua perseverança e a sua fé inabalável nos ensina que o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono, mas pode ser também um convite para esperarmos pacientemente e confiarmos em seus propósitos que são maiores. Era o silêncio de Deus e a esperança de Jó. E é sobre este tema que nós estaremos estudando a partir de agora. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Desejo de Jó de Encontrar Deus. O desejo de Jó de encontrar Deus. E se encontra no livro de Jó, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 7. Neste tópico, nós veremos que Jó, ele ansiava se encontrar com Deus, para entender tudo o que estava passando com ele. Diferentemente das respostas anteriores de Jó, neste discurso, em forma de monólogo,
sem que ele se dirija diretamente aos seus amigos, ele começa justificando a veemência de suas queixas. Jó, ele examinou os pontos fundamentais da situação que se encontrava e deu, em sua maioria, respostas generalizadas. Deus, ele é retratado como se distorcesse as orações dele. Entendia Jó que ele continuava a ser oprimido, tanto pelos amigos, quanto também por Deus. Porque Deus, segundo o pensamento de Jó, desconhecia ele mesmo, o Jó, o propósito de tudo isso. Então ele começa a sua 7ª fala, nos capítulos 23 e 24. E nesta fala, ele não responde diretamente a Elifaz, mas trata de assuntos que o preocupam. Jó lhe reclama que não pode encontrar a Deus e que, por isso, não consegue apresentar a sua causa a ele. Em cada uma das 2 primeiras estrofes, que se encontram dos versículos 1 até o 12, do capítulo 23, a atitude de Jó é primeiramente negativa e depois positiva. Na segunda estrofe, a atitude dele é negativa, pois fala sobre o pavor e a escuridão. Jó não se desculpa por suas queixas. Ele reconhece que, apesar de tudo, o que seus oponentes disseram sobre o seu direito de se queixar, mesmo assim, ele se queixa amargamente. Jó expressa um profundo desejo de encontrar Deus e apresentar a Ele a sua causa. Jó expressa o apaixonado desejo de encontrar-se com o Senhor da graça, esse Deus justo e compreensivo para consigo. Ele sim faria justiça à sua causa, não o paralisaria pelo terror, exercendo seu terrível poder. Ele acredita que, se pudesse falar diretamente com Deus, teria a chance de ser justificado. Em Jó, no capítulo 23, no versículo 3, ele clama: quem me dera saber onde o poderia achar. Essa frase revela não apenas sua angústia, mas também sua confiança em um encontro justo com Deus. Jó, ele estava afligido pelo senso do afastamento e da inacessibilidade a Deus. Ele acha que precisa, de alguma forma, encontrar a Deus e repete o seu desejo de comparecer diretamente à presença dele. Jó, ele está certo de que, se pudesse expor sua situação, Deus o ouviria e entenderia a sua inocência. Entretanto, mesmo procurando por Deus no Oriente e no Ocidente, ele não consegue encontrá-lo, o que aprofunda o seu sentimento de abandono ainda mais. Jó, neste momento, está cansado de argumentações humanas. O que ele está ansioso para conhecer é o ponto de vista de Deus. Ele sabia muito bem que seria tratado com respeito pelo Senhor, e não como foi tratado por seus 3 amigos. A consciência de Jó testemunha de sua integridade e da sua retidão interiores. Ele achava que, se pudesse fazer com que Deus o ouvisse, seria restituído de uma vez por todas. Sua queixa básica está no versículo de 1 a 7
do capítulo 3 é de que ele não sabia como chegar até Deus. Jó parece achar que se tão somente conseguisse chegar até a presença de Deus, ele o trataria com bondade. Essa busca incessante do patriarca é uma demonstração da sua fé. Porque, apesar do silêncio e também da ausência de respostas, Jó, ele continuava a buscar a presença divina do Senhor. Essa insistência em buscar a Deus, mesmo em meio ao silêncio, mostra que a sua fé não é superficial, baseada apenas em bênçãos visíveis, mas sim uma fé enraizada em uma confiança profunda. Mesmo sem ver ou sentir, Jó não abandona sua fé e continua esperando por um encontro com Deus. Esse encontro que traga-lhe luz ao seu sofrimento. Este monólogo é, portanto, só indiretamente uma resposta para Elifaz. Jó, nestes versículos iniciais do capítulo 23, ele medita sobre a ausência desconcertante de justiça discernível que possa se compreender na conduta divina para com ele, que era um homem justo. Era este o entendimento que Jó estava procurando encontrar na presença de Deus. Muitas vezes, ao sermos acusados de qualquer impropério, nós devemos, como Jó, procurar entender como é que Deus nos conhece. Como está escrito em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 5, visto que é desta forma que, ao demonstrarmos o temor ao Senhor, que encontraremos o conhecimento de Deus e de seus conceitos para as nossas próprias vidas. Deste modo, Jó, ele abstém-se de indignamente negar as infundadas acusações. Isso porque ele conhecia Deus e o Senhor também conhecia o seu coração. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Confiança de Jó na Justiça Divina. A confiança de Jó na Justiça Divina. Está no capítulo 23, do versículo 10 até o versículo 12. Neste tópico, nós veremos que Jó, ele vai se sentir frustrado nesta busca a Deus, porque seus esforços são infrutíferos. Mas ele sabe que o Senhor conhece muito bem o seu interior, como vimos no final do último tópico. Ele conhecia, nessa nova estrofe, do versículo 8 até o 9, que descreve vividamente a busca fútil de Jó, que ele empreende para encontrar a Deus. Jó olha para todos os pontos cardeais, como lemos, à procura de Deus, mas isso é em vão. Os antigos geógrafos orientais, eles se orientavam voltados para o leste, que era o nascer do sol, em vez de para o norte, como nós assim o fazemos. O oeste estava atrás deles, o sul à direita e o norte à sua esquerda. Embora Jó não conseguisse encontrar Deus, na sua experiência com o que podia ele ver, mesmo assim ele acreditava que Deus se manifestaria em algum lugar. De alguma maneira, assim o faria. Esse momento é importante que entendamos que Deus sabe achar o homem e revelar-se a ele. Não é o homem
quem vai descobrir a Deus. Deus entende. E ele conhece o homem, mas o homem não pode entendê-lo, além daquilo que é revelado pelo Senhor. Para Jó, Deus o estava observando e estava consciente do caminho de dor, do caminho de sofrimento que ele estava trilhando. O versículo 10 do capítulo 23 é um dos versos chaves do livro de Jó. Embora o patriarca pareça não encontrar a Deus, ele crê que o Senhor conhece os seus caminhos e que tem um propósito na maneira em que lida com ele. Jó, ele vai começar a compreender que está sendo provado. Ele não sabe do desafio feito por Satanás em relação à sua pessoa. E um dos degraus pelo qual Jó ascendeu do desespero para a fé foi o seu reconhecimento. O reconhecimento de que não estava sendo punido, não estava nem tratado injustamente, mas que foi provado para que saísse como ouro puro de uma fornalha. Mesmo se sentindo distante de Deus, Jó demonstra confiança na justiça divina, acreditando que Deus conhece o seu caminho e também suas intenções. Ele declara, nesse sentido, no verso, ele, porém, sabe o meu caminho, provando-me, ele sairei como ouro. Assim diz Jó no capítulo 23, no versículo 10. Este versículo é uma expressão de esperança, porque apesar de não entender o propósito do seu sofrimento, Jó, ele acredita que a sua integridade será provada e que ele sairia purificado, santificado. Ele vê o seu sofrimento como um teste, algo que o refinaria e o tornaria mais forte, assim como o ouro ele é purificado no fogo. Além disso, Jó ele reafirma a sua fidelidade aos mandamentos divinos, ratificando que guardou as palavras de Deus, mais do que o seu próprio alimento. Assim está registrado em Jó, no capítulo 23, no versículo 12. Essa atitude mostra que mesmo em meio à provação, Jó ele mantém uma confiança inabalável em Deus e em seus propósitos também. Ele reconhece que há um propósito maior, mesmo que ainda oculto aos seus olhos. O patriarca havia assumido o compromisso de fazer da lei e da obediência à própria lei um tesouro seu, escondido no seu coração. Essa postura nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persevera independentemente das circunstâncias. Quando a gente se agarra às promessas de Deus e nos mantemos fiéis, mesmo sem entender o porquê das situações adversas, demonstramos uma fé que é madura e que não depende de resultados que sejam imediatos. A fé de Jó combina estes opostos: uma consciência vívida de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Isso tudo mediante a obediência ao seu caminho. E uma consciência igualmente vívida também de lhe ter sido negada a comunhão com Deus.
Este último fato adveio inteiramente da parte de Deus. Como ele mesmo diz, né? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Jó nada fez para perder o favor de Deus. Logo vê sua experiência como realmente é. Não um castigo, não uma punição, mas sim um teste. E ele deixa claro isso quando ele expressa que Deus sabe por onde ele tem caminhado. A palavra caminho aqui no hebraico não tem um artigo que o acompanhe, nem um sufixo. Refere-se tradicionalmente à conduta de Jó. E as versões antigas trazem o meu caminho. Uma tradução mais literal deveria ser assim: mas ele, Deus, sabe o seu caminho comigo. Porque Deus sabe o que está fazendo com Jó. Jó está chegando a um ponto em que ficará satisfeito, mesmo se Deus nunca explicar a razão da sua conduta estranha para ele. Anteriormente, os irmãos lembram que Jó ele estava exigindo saber por que Deus o tratava daquela maneira e achava insuportável a sua aprovação, como retratado no capítulo 7, no versículo 18. Mas agora ele começa a olhar com os olhos da fé. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Aparente Indiferença de Deus. A aparente indiferença de Deus, que está no capítulo 24, do versículo 1 até o 12. Neste tópico, nós veremos que no capítulo 24, Jó ele vai prosseguir em sua terceira réplica ao terceiro discurso de Elifaz. O capítulo 24 ele continua o argumento acerca da maneira de Deus se envolver na vida do homem. Os amigos de Jó, eles afirmavam que o sofrimento era uma ação punitiva de Deus contra o pecado. Jó insiste em que isso não poderia ser verdade. Neste capítulo 24, ele apresenta mais provas que apoiam a sua posição. Em sua dor, começa a questionar a justiça divina ao observar o sofrimento e a injustiça ao seu redor. Ele descreve como os pobres são oprimidos. As viúvas e também os órfãos são deixados desamparados e os necessitados são privados da justiça. Ele se pergunta: por que Deus permite essas injustiças, que elas continuem sem uma intervenção imediata? Por que ele não marca tempos determinados para julgar os ímpios? Registra assim o primeiro versículo do capítulo 24 do livro de Jó. Os amigos do patriarca o acusaram, mas Jó não aceitou. Ele contou histórias de justos que sofreram e ímpios que prosperaram. Por que as pessoas piedosas sofrem? Se essa vida fosse tudo o que tivéssemos, seria um quadro bem sombrio, assim pensava. Mas quando percebemos que essa vida é apenas um pedaço da eternidade, um lugar de preparação para uma vida futura, o quadro torna-se diferente. Ao pensar que Daniel, que José, que Esther, Moisés, entre outros, não teriam escolhido as dificuldades, mas por que permaneceram fiéis na adversidade?
Quantos outros foram levados a Deus por meio de seus exemplos? Para Jó, Deus permanecia indefinível. Não punia os ímpios, nem recompensava os justos. Parecia que ele estava indiferente com os atos dos ímpios, que espalhavam confusão na terra. E para os bons, os justos, não via seus dias como tempos benditos, em que as bênçãos e as recompensas foram de bem-aventurança, nomeados aí pela vontade generosa de Deus e operados por sua soberania benigna. A gente sente aqui a frustração de Jó, que reflete a de muitos que, ao olhar para o mundo, se questionam sobre o silêncio de Deus diante da dor e também da opressão dos inocentes. No grande conflito entre Deus e Satanás, Jó, ele não sabia, não entendia, não tinha o saber daquilo tudo que estava sendo observado por seres de todo o universo. Também não sabemos em que palco nós estamos e quem está também assistindo. Pode ser um vizinho, um amigo ou um estranho. Nossas mentes são muito pequenas para que possamos entender o que Deus entende, o que Deus sabe. O que sabemos é que Deus tem o melhor em sua mente. E seu caminho leva à vida eterna, onde não haverá mais lágrimas. Mas o que Jó via? Ele estava vendo a prosperidade dos malfeitores e o sofrimento de pessoas justas, o que parece aí contradizer a sua crença na justiça de Deus. Essa tensão interna é um reflexo da realidade humana. O desejo de entender por que Deus permite certas coisas, especialmente quando parecem tão injustas. Mas, no entanto, apesar dessas dúvidas que pairavam sobre a cabeça de Jó e os questionamentos na mente do patriarca, ele não abandona sua fé. Ele continua acreditando que em seu tempo perfeito Deus trará justiça e restaurará toda a ordem. Jesus mesmo nos lembrou que neste mundo nós teríamos aflições. Contudo, que era para que tivéssemos ânimo, porque ele venceu o mundo. Assim está registrado em João, no capítulo 16, no versículo 33. Jó demonstra que é possível questionar e lamentar, sem perder a fé. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando não temos todas as respostas e quando a realidade parece contradizer a nossa fé, podemos continuar confiando que Deus agirá no momento certo e também trará justiça e, com certeza, com isso, a redenção. E neste caminhar chegamos à conclusão desta quarta lição deste segundo trimestre da revista Palavra e Vida. E nos nossos estudos até agora, vimos anteriormente que ele tentou condenar Jó, procurando algum pecado secreto que o patriarca poderia ter. Na lição de hoje, nós vimos Jó declarar confiança na sua integridade e na justiça de Deus. Estamos sempre propensos a sentir que temos um pecado oculto em nossas vidas, pecado que nem sequer sabemos, pois os padrões de Deus são muito elevados e nosso desempenho é muito imperfeito.
Se somos verdadeiros cristãos, no entanto, os nossos pecados são perdoados, não por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez na cruz em nosso favor, como está registrado em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, e também no capítulo 8, também no versículo 1. A Bíblia também ensina que mesmo se o nosso coração nos acusasse, Deus, ele é maior que os nossos corações. 1 João 3, capítulo 3, no versículo 20, assim o diz, que o seu perdão e a purificação são suficientes. Eles ignoram nossas dúvidas persistentes. O Espírito Santo, em nós, é a prova de que nós somos perdoados aos olhos de Deus, embora possamos nos sentir, às vezes, culpados. Se nós, como Jó, estamos realmente buscando a Deus, poderemos nos sustentar diante da acusação de outros, bem como em relação às nossas dúvidas persistentes. Se Deus nos perdoou e nos aceitou, somos perdoados de fato. A jornada que vimos aqui de Jó até agora é um exemplo poderoso de fé e também de perseverança em meio ao silêncio de Deus. Jó nos ensina que mesmo quando parece que Deus está distante e que as nossas orações elas não encontram respostas, devemos continuar. Devemos continuar buscando a Deus e mantendo a nossa fé firme no Senhor. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um convite para confiarmos ainda mais nele e nos aprofundarmos em nossa relação com o Criador. Quando entendemos que o silêncio de Deus não significa a ausência dele, mas uma oportunidade de fortalecer a nossa dependência a ele, nós encontramos paz em meio às provações. O exemplo de Jó nos encoraja a esperar pacientemente pela intervenção divina, confiando que, no tempo certo, Deus ele estará revelando os seus propósitos e trará justiça em nossas vidas. Devemos lembrar que vale a pena toda a experiência dos aflitos amigos de Deus, que todos os esforços feitos nos mostram que a aflição não é prova certa do desagrado divino e que fins importantes podem ser alcançados por meio da provação. Mesmo em meio à dor, devemos nos lembrar de que Deus ele é fiel e que seu silêncio pode ser um caminho para o crescimento, para o refinamento da nossa fé. Assim, somos chamados a persistir, crendo que a recompensa de nossa fidelidade ela virá. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto. Na primeira reflexão, uma pergunta: como você reage quando parece que Deus está em silêncio na sua vida? Na segunda reflexão, outra pergunta: em que situação você já sentiu que Deus estava distante? E como você lidou com essa situação? A terceira e última reflexão, uma outra indagação: que ações práticas você pode tomar para fortalecer a sua fé, enquanto espera pela resposta ou pela intervenção divina? Bem, irmãos,
reúna aí com os irmãos na escola dominical da sua igreja, ou durante a semana, e compartilhe uns com os outros sobre essas questões aqui propostas pelo autor da revista. Assim, hoje, nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos 23 e 24 do livro de Jó, com o tema O Silêncio de Deus e a Esperança de Jó, aqui da revista Palavra e Vida. Nós vimos aqui, na lição de hoje, que o que esmagava Jó não era tanto o sofrimento, mas o pensamento de que o Senhor, que ele amava, que ele servia, é que lhe enviava o sofrimento. Veremos adiante no estudo dessas lições, desse livro de Jó, tão importante na palavra de Deus, que o medo de Jó era provocado por seu sofrimento e por seu sofrimento incerto. Um dos grandes propósitos da mensagem de Deus a Jó, nós veremos no decorrer das próximas lições. Era dissipar esse temor e essa incerteza. Deus jamais deseja deixar os seus filhos no medo. Como registra o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, que diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, e confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, falando de onde você é e qual a sua igreja, acione o sino das notificações e compartilhe aí com os irmãos da sua igreja através dos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo da edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 5, com o título O Encontro de Jó com Deus. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?